Olá, guerreiras e guerreiros! Então, como é que estão a sobreviver ao calor? Já derreteram ou estão a dormir dentro do frigorífico? No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao tema iniciado há 2 semanas atrás, sobre os povos que habitaram o território atualmente correspondente a Portugal e que acabaram por contribuir, uns mais, outros menos, uns de forma mais direta que outros, para aquilo em que nos transformamos. Desde costumes e tradições, culinária, língua, desenvolvimento tecnológico e económico e por aí afora. E quero aproveitar para deixar aqui uma observação. Este é um canal dedicado a partilhar história. E sendo um canal de história, as informações aqui partilhadas têm por base estudo assente em bibliografia fidedigna, submetida a análise e contra-análise. Todos os vídeos que aqui publico têm sempre na sua descrição a bibliografia utilizada para a sua realização e aconselho que a consultem, até para poderem aprofundar um pouco mais os temas, algo que nem sempre é possível aqui no YouTube. Posto isto, inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos, façam like, dislike, comentem, agarrem um pastel de nata e vamos a isto. A história teve início na Península Ibérica há cerca de 1,2 milhões de anos antes de Cristo. É muita fruta. E terminou por volta de 218 a.C. com a conquista romana. A época da pré-história divide-se em períodos denominados de acordo com o material que era nesse então momento mais utilizado para fabricar ferramentas, sendo os mesmos os períodos da Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Para termos uma ideia mais cronológica da Península Ibérica durante este período, de cerca de 40.000 a 8.000 a.C., instalaram-se na região as tribos caçadoro-recoleitoras. A elas se atribuiu, por exemplo, as gravuras do Foscoa. Depois, entre 8.000 e 5.000 a.C., instalaram-se os primeiros humanos nos vales do Tejo e do Sado, habitando em cabanas. E reparem que o primeiro povo a habitar a Península Ibérica, de que se tem conhecimento, só terá surgido por volta de 1200 a.C. E refiro-me aos extrímnios, de quem falámos no vídeo anterior. Há quem inclusive os considera o povo nativo do território, mas há pouca informação sobre eles. Na Idade do Ferro, entre 700 e 218 a.C., devido ao comércio de metais, acabaram por ser atraídos para a Península Ibérica novos povos, como os gregos. Por volta de 630 a.C., chegam os gregos focenses de Marselha que, tal como os fenícios fizeram, também estabeleceram pequenas colónias feitorias comerciais costeiras semi-permanentes de grande importância estratégica. Entre os séculos VIII e VI a.C., os gregos fundaram inúmeras colónias na bacia do Mediterrâneo e no Mar Negro, e a sua influência estendeu-se desde o sudeste da Península Ibérica, no norte da África, Sicília, sul da Península Itálica, até ao sul da atual Ucrânia. A sua presença teve grande impacto nas populações da Península Ibérica, especialmente a nível da cunhagem de moeda, mas também devido à introdução de novas culturas, técnicas agrícolas, indústrias de salga de peixe e fabrico de cerâmica e tecidos. Outro povo a passar por cá foram os cartagineses, também conhecido como civilização cartaginesa ou civilização púnica. Teve origem na costa do Golfo de Tunas, devendo o seu nome à cidade de Cartago, atualmente ainda uma cidade na Tunísia. Esta civilização foi o resultado da mistura da cultura dos berberes do norte de África com a dos colonos fenícios e uma das maiores potências comerciais e militares do seu tempo. Tendo existido entre o fim do século IX a.C. e meados do século II a.C., os cartagineses chegaram à Península Ibérica no século VI a.C. As incursões cartaginesas na cidade, hoje conhecida como Lisboa, tornaram-na num importante centro do comércio cartaginês, onde se trocavam produtos como sal, o peixe salgado e cavalos, e a partir de onde estenderam o comércio para os mares do norte.
Os suevos foram um povo germânico originário da província Suábia, no atual estado de, e agora desculpem-me a pronúncia, Baden-Württemberg, na Alemanha, que migrou para a Península Ibérica e aí fundaram o Reino Suevo, que duraria de 409 a 585 depois de Cristo. Juntamente com os suevos vieram também os alanos, que acabaram por seguir para a África, os vândalos, que foram rapidamente derrotados, e os visigodos. O reino suevo da Península Ibérica englobava a totalidade da província da Galécia e a parte norte da Lusitânia até ao Tejo, e tinha como capital Brácara Augusta, a atual cidade de Braga. Devido às incursões visigodas que sucediam cada vez mais, os suevos acabaram por se fixar principalmente em torno da capital e das cidades de Porto Scale, atual cidade do Porto em Portugal, e Lucus Augusta e Astúrica, as atuais cidades de Lugo e Astorga em Espanha. O reino suevo era uma monarquia eletiva e aristocrática, cujos reis eram eleitos por uma Assembleia Magna que agregava nobreza e clero, e criou uma vasta rede de mais de 1 milhar de paróquias no norte e centro de Portugal. Acabaram assim por dar um forte contributo para a cristianização da Lusitânia pós-romana e, mais importante, um forte contributo político, fomentando a organização administrativa local em freguesias. Em 585 d.C., os suevos acabaram por ser anexados pelo reino visigótico. E aproveitamos a deixa para falarmos um pouco dos visigodos, que se mantiveram no poder até cerca de 711 d.C. Como os suevos, os visigodos também praticavam uma monarquia eletiva, mas eram sobretudo um povo de combatentes. Podemos, a título de exemplo, destacar o rei visigodo Leovigildo, que derrotou os romanos em 624 d.C. Como temos vindo a observar, o mito de que estes povos eram bárbaros e ignorantes que formavam civilizações muito pouco civilizadas não é correto. A verdade é que todos os povos que se estabeleceram na Península Ibérica, ou até aqueles que foram simplesmente por aqui passando, deixaram-nos contributos benéficos para o nosso desenvolvimento político, administrativo, social e cultural. Os visigodos, por exemplo, deixaram-nos um legado de cariz administrativo importante, muito semelhante ao feudalismo, que só viria a predominar na Europa Ocidental no início da Idade Média. Durante o seu domínio no território da Lusitânia, e já falaremos dos lusitanos, os visigodos realmente instauraram um sistema administrativo semelhante ao feudalismo. Contudo, como se dedicavam acima de tudo à vida militar, acabaram por delegar as funções administrativas aos bispos católicos. Assim, a governação do território ficou dividida nas dioceses ou províncias da Galécia, com sede na sede de Braga, da Lusitânia, com sede na sede de Mérida, da Bética, com sede na sede de Hispalis, atual Sevilha, da Cartaginense, com sede na sede de Toledo, e da Tarraconense, com sede na sede de Tarraco, atual Tarragona. E assim nasceu a aliança entre o trono e o altar. Outro legado importante que nos deixaram foram as leis e códigos visigóticos inspirados no direito romano. Este legado é um pouco mais questionável, uma vez que não melhorou muito a legislação deixada pelos romanos e inclusive piorou em alguns aspectos, como mantendo a desigualdade jurídica entre as classes mais altas e as mais baixas da sociedade, confiando funções judiciais aos senhores de terras e reforçando a intolerância religiosa contra muçulmanos e judeus. E antes de falarmos dos lusitanos, vamos dar um pulo no tempo e vamos falar dos alanos. Ataças, o rei dos alanos, fundou as cidades de Coimbra e de Alenquer. Alenquer, segundo consta, deve o seu nome à expressão Al-Anquer, sinónimo de Templos dos Alanos. Nos primeiros séculos da era cristã, os alanos criaram uma civilização próspera no Cáucaso, mas em 360 foram derrotados pelos hunos, o que levou a uma fragmentação deste povo. Uma parte dos alanos sujeitou-se aos hunos, outra parte procurou refúgio
nas montanhas do Cáucaso Central e a terceira parte atravessou a Europa, instalando-se na Península Ibérica, isto por volta do ano 408. Ao chegar à Península Ibérica, o rei dos alanos, Ataces, instalou-se no alto da colina a norte do Mondego, território atualmente respeitante à cidade de Coimbra. Na tentativa de expandir os seus domínios por cá, envolveu-se em confrontos com o rei suevo Hermenerico, senhor de Conímbria, mas os alanos acabaram por não ficar cá muito tempo. No entanto, deixaram importantes marcas na Península Ibérica. Podemos encontrar vestígios deles na construção de castelos como o de Torres Vedras e o de Almourol, ou ainda nas muralhas de Lisboa, debaixo da igreja de Santa Luzia. Os vândalos também passaram por cá. A primeira referência conhecida a este povo foi feita por Tácito, no ano de 98, assinalando a sua presença, referindo-se a eles como Vandílios, isto na região entre os rios Oder e Vístula, na Germânia. Mais tarde, no século VI, Jordanes acrescentou que os vândalos tinham sido deslocados pela chegada dos godos. Os vândalos subdividiam-se em cilingos e asdingos. Os cilingos viviam na região da Magna Germânia, na atual Silésia, região histórica dividida entre Alemanha, Polónia e República Checa, e no século II os asdingos deslocaram-se para sul, atacando inicialmente os romanos na região do Baixo Danúbio. Continuaram a deslocar-se e por volta de 409 entraram na Península Ibérica. Acabaram por não ficar cá há muito tempo, sendo expulsos pelos visigodos cerca de 2 décadas depois, rumando para o norte de África. Vamos então agora dar um salto para trás no tempo e vamos, por fim, falar dos lusitanos. Os lusitanos foram um povo celtibero, ou ibero-celta, como preferirem, resultando da miscigenação entre o povo celta originário da Europa Central, que entrou na Península Ibérica por volta de 500 a.C., e os povos iberos que já habitavam a região. O povo lusitano e a forma como é associado ao povo português é popularmente envolta em algum romantismo, que acaba por nos fazer esquecer ou ignorar alguns factos interessantes. Um deles é o facto de os lusitanos não poderem ser considerados apenas antepassados dos portugueses, mas também dos espanhóis, uma vez que a Lusitânia ocupava considerável parte do território atualmente português, mas também ocupava parte do território atualmente espanhol. E mais, a sua capital era na cidade de Mérida, localizada na Extremadura espanhola. Pouca informação há sobre a Lusitânia e os lusitanos antes da invasão romana, excetuando uma outra referência, por Tito Livio, por exemplo, mas que na atualidade é maioritariamente considerada especulativa. A maioria da informação existente é de autoria romana, e isso deve-se a que foi com os romanos que, pela primeira vez, uma sociedade avançada e possuidora da palavra escrita intervinha de forma tão evidente e sistemática na Península Ibérica. Aliás, é por esta razão que o início da conquista romana marca o fim da pré-história na Península. Estrabão, que não era romano, mas antes um historiador, geógrafo e filósofo grego, deixou-nos um registro sobre os lusitanos no período augustano, ou seja, no período já da Lusitânia romana. Estrabão compilou um conjunto notável de informação etnográfica que define os lusitanos como liderando um modo de vida simples, frugal e até austero, como sinal do seu primitivo estádio de desenvolvimento. Bebem cerveja, comem pão de bolota e usam manteiga, diferentemente do tríptico alimentar do mundo greco-romano, assente no azeite, vinho e trigo. Outra diferença, não usam moeda, praticam ainda a troca de mercadorias. Sobre os rituais dos lusitanos, revela-nos uma tradição divinatória que retira presságios da leitura das veias e das entranhas dos prisioneiros, ou da forma como estes caem ao serem atingidos pelos golpes dos aruspices, e revela-nos a prática do sacrifício dos vencidos em combate, aos quais cortavam a mão direita e a sacrificavam aos deuses, assim como a oferenda de cavalos e bodes. Estrabão
define os lusitanos como um povo insubmisso e incivilizado, características que afirma deverem-se ao seu isolamento, resultado da distância e das dificuldades de comunicação com o resto do mundo, faltando-lhes assim sociabilidade e humanitarismo. Sobre a organização dos lusitanos, as informações de Estrabão são muito fragmentadas e ambíguas, mas permitem definir que habitavam um território amplo, definido como Lusitani, com uma organização militar unitária e de um só comando, e, por outro lado, um conjunto muito diferenciado de cidades com relativa autonomia, como Tríbula, Erisane, Oxtraca e Urso, de onde seriam originários os assassinos de Viriato. As cidades de montanha pareciam ser afetadas por uma certa anarquia, criada especialmente pela prática do bandoleirismo. Naturalmente que haveriam diferenças de região para região da Lusitânia e muito mudaram os hábitos e a organização com a presença romana, mas Estrabão oferece-nos uma visão interessante e um dos poucos registros que nos permite ter uma visão mais detalhada do povo lusitano. Meus caros e minhas caras, fica sempre muito por falar em cada vídeo e este caso não é exceção, apesar das limitações em registros históricos. Assim, se quiserem que faça um vídeo mais aprofundado sobre o povo lusitano e quem sabe até sobre o ilustre Viriato, escrevam Viriato Herói Lusitano nos comentários. Até à próxima aventura, pessoal!